Gente, eu vim aqui gravar esse vídeo por causa desse negócio de primeira, segunda, terceira, quarta instância e tá uma confusão, gente que não entende o que é, o que não é, o que não pode. Então, eu vou tentar explicar aqui em cima de uma realidade minha de trabalho. Eu sou professor, né, de física e eu vou tentar explicar o que seria a primeira, segunda, terceira e quarta instância numa correção de prova, por exemplo. Vamos lá, o aluno faz uma prova e eu vou analisar essa prova, ver o que ele fez de certo e errado e vou dar lá certo ou errado para ele. Vamos supor que eu dou meio certo. Eu estou julgando, estou analisando o que ele fez, então isso seria a primeira instância, que é o que o juiz faz quando ele vai julgar um processo. Então vamos supor que eu peguei lá uma questão e dei meio certo nessa questão. O aluno pode, de repente, não concordar com o meu julgamento e ele pode fazer o quê? Recorrer para segunda instância, que seria o quê? O meu coordenador, que é também da minha matéria, meu coordenador de física, ok? E aí, rapidamente, porque é um processo bem mais simples, né, o meu coordenador acaba recebendo essa prova, lá o questionamento, por exemplo, do advogado, né, do meu aluno questionando que não estava concordando muito com a minha correção. Muito bem, e aí o que ele vai fazer? Ele vai analisar, vai ver a questão, vai ver se o aluno acertou ou não a questão e vai dar o julgamento dele. Eu, por exemplo, dei meio certo, né, o juiz Sérgio Moro deu 8 anos e pouquinho. O meu coordenador pode olhar isso aí e dizer, não, esse aluno não entendeu nada, a questão está 100% errada. Então ele pode reformar a sentença que eu dei. Eu dei meio certo, o meu coordenador, segunda instância, pode dar 100% errado. Por exemplo, o TRF4, né, botou a sentença para 12 anos, né, reformou a sentença e botou para 12 anos. E aí, acabou. Segunda instância, foi feita a revisão, então esse aluno tirou 0 nessa questão, ou 0 nessa prova. E o que seria a terceira e a quarta instância? Esse aluno, por exemplo, a família dele, poderia recorrer ao Conselho Estadual de Educação, beleza? E aí, isso demora um certo tempo, né? A terceira instância seria o STJ, né? E o Conselho Estadual de Educação, ele vai analisar a questão? Negativo. Ele vai ver se ele sabe ou não sabe? Não, senhor. Vai ver as provas? Esse Conselho Estadual de Educação vai analisar a documentação minha, da escola, vai ver se a orientação que eu dei de prova para ele, por exemplo, eu pedi lá, vai cair força na prova, né? E vai o advogado pode alegar que tinha uma questão de força elástica, ok? E aí não estava explícito que ia cair força elástica. Veja, não estou analisando se ele acertou ou errou a questão, percebe? Eu, primeira instância, meu coordenador, segunda instância, que analisamos. Mas o Conselho Estadual, que seria a terceira instância, STJ, não vai analisar a questão. Vai ver se está tudo ok, se a prova está direitinho, se as letras estão direitinho, para ver se a prova é válida. Só que o Conselho Estadual vai juntar processos de todo o Estado. Logo, vai demorar um tempo. E vamos supor que esse aluno está no terceiro ano do ensino médio. E aí, ele vai ficar esperando? Ele pode ter a vida dele suspensa por causa de um processo, de uma lentidão no processo? De jeito nenhum. E aí o advogado dele faz o quê? Entra com habeas corpus ou com uma liminar. Aonde? Na quarta instância, que seria o Conselho Federal de Educação, ou o STF, no caso de julgamento. E ele diz o seguinte, olha, eu preciso que seja dado por liminar o diploma para esse menino, porque ele não pode ser penalizado, porque vai demorar o julgamento na terceira e na quarta instância. Não é verdade? É verdade. E aí, então, o Conselho Federal dá um diploma de ensino médio por liminar, enquanto o processo não foi transitado e julgado. Ok? E aí, demora-se lá uns 2, 3 anos até o Conselho Estadual analisar, ver se tudo que eu fiz, tudo que a escola fez estava direitinho para validar a prova. Ok? E o julgamento feito pela segunda instância. Só que nisso o menino já passou na faculdade, já está fazendo 1 ou 2 anos de um curso lá qualquer. E aí, então, quando o STJ, que seria a terceira instância, diz que está tudo certinho com a prova, que não houve nenhum problema no processo, está tudo belezinha, veja, não está analisando a questão, esse menino, então, está valendo 0 dele. E aí, o que o advogado dele faz? Recorre para quarta instância, o STF, porque não houve o transitado julgado. E aí, imagina, se o Conselho Estadual já demora um certo tempo, imagina o Conselho Federal, representado aí pelo STF, a quarta instância, demora muito mais tempo. Então aquele habeas corpus que o advogado entrou lá no início, quando recorreu para a terceira instância, para que o menino pudesse ter o seu diploma por liminar, continua valendo. Porque, afinal de contas, não terminou ainda, não houve o transitado julgado. Dando para entender? E aí,
O Conselho Federal demora mais 6, 7 anos, de repente. Esse menino já terminou a faculdade, já está com diploma. Aí o Conselho Federal analisa, vê tudo direitinho e vê que está tudo certo, a prova está valendo, então está ok a sentença lá na segunda instância, há mais de 8, 9 anos atrás. E então esse menino, que já é um homem adulto, que já se formou na faculdade, a prova dele entrou no tirou 0, portanto ele não teria direito ao diploma. E aí? Vai tirar o diploma dele? Vai fazer ele voltar atrás? Negativo. Porque aí o advogado dele vai entrar com embargo infringente, ou com embargo de declaração, não sei qual é o termo, né? Afinal, não sou advogado, dizendo o seguinte, que ele não podia ter o direito dele, ele não pode ter o diploma dele de faculdade cassado, porque só demoraram para julgar por culpa do Estado, por culpa do processo jurídico. Ele não pode ser penalizado por isso. Portanto, está valendo o diploma dele. Ou seja, a nota 0 que ele teve 8 anos antes, lá no coordenador, a segunda instância, não teve efeito nenhum. E o que é isso? Impunidade. E é por isso que já tem algum tempo, né, que o STF, através de uma coisa chamada jurisprudência, que é a prudência das leis, prudência do júri, já analisou a lei e deu que, a partir da segunda instância, já pode cumprir a pena. O réu pode recorrer à terceira e à quarta, mas a pena já começa a valer. Por quê? Porque no regime jurídico brasileiro, galera, existe uma coisa chamada a pena caduca, prescreve. Um crime ele tem um tempo para ser julgado, né, pelo tempo até ele ser julgado e pela idade do réu. Então existe o instituto da prescrição, é assim que eles falam. Um crime prescreve. Então se demorar tempo demais, o crime deixa de existir. Então esse rapaz, ele não foi na verdade penalizado porque ele errou a questão. O que houve aqui foi o que nós chamamos de uma injustiça generalizada. Por isso que a maioria das pessoas, como o STF já colocou em 2009, já está colocando a prisão, já está colocando a pena para ser cumprida já na segunda instância. Por quê? Porque é a segunda instância que vai analisar de fato a prova, vai analisar se o cara é culpado ou não. Porque terceira e quarta analisa o processo, vê se não houve nenhuma falha, alguma interpretação diferenciada da lei, algum vacilo dentro do processo, mas não vai analisar se ele é culpado ou se ele é inocente. A terceira e a quarta instância, terceira STJ, quarta instância STF, vai analisar se o procedimento legal não teve nenhuma falha, se ele não foi impedido de exercer algum direito, mas não vai analisar se ele de fato é culpado ou inocente, que analisa a segunda instância. Por isso que tem que se cumprir pena a partir de segunda instância. O que está acontecendo hoje no país é o que eu chamo, né, decisão, uma opinião minha, não sei qual é a sua, mas é a minha, que alguns juristas, eles estão entendendo a lei como uma lei morta, como uma lei fria, dizendo que não, a nossa lei está dizendo que tem que ser transitado e julgado, tem que passar pelas quatro instâncias, só que na prática, no nosso país, no nosso regime jurídico, se eu esperar até a quarta instância, como nós temos a prescrição do crime, é um princípio da legislação brasileira, o que acontece na prática é que os culpados nunca são penalizados, os culpados nunca pagam para a sociedade. Então, o que você tem na prática é a institucionalização da impunidade. Por isso, eu não sei você, mas eu sou totalmente contra esperar o transitado e julgado até terceira e quarta instância, porque pelo fato de existir a prescrição, hoje, no nosso país, pelo volume de processos, pela toda a dificuldade de andamento, pelos inúmeros recursos que são legais e cabíveis que um advogado de defesa pode impetrar a favor do seu cliente, o que acaba acontecendo na prática é uma impunidade. E para um país dar certo, as leis têm que funcionar para valer. E impunidade é exatamente o contrário de um sistema jurídico que funciona e que é eficaz. Então, se a justiça, se o poder judiciário, na minha opinião, quer ajudar o país, que já fique valendo desde já, como já está acontecendo agora, a segunda instância. Dá uma refletida aí, pensa, conversa com as pessoas, se você quiser dar uma compartilhada no meu vídeo, para que a gente possa criar uma ideia um pouco melhor. Lembre-se disso. Nesse exemplo que eu dei da prova, quem julgou, quem viu se o aluno acertou ou não a questão fui eu, primeira instância, o juiz, no meu caso aqui professor, depois da segunda instância, meu coordenador. O Conselho Estadual, terceira instância, que seria o STJ, o Conselho Federal, quarta instância, que seria o STF, não analisou o mérito, só analisou o processo. Pensa nisso um pouquinho. O país precisa de pessoas que pensem como eu e você.
Forte abraço.